Fala, redator, beleza? Eu queria falar agora com você sobre os problemas que a gente encontra no mercado. Isso pode ser um pouco chato, mas é muito valioso. Por quê? Porque entendendo quais são os problemas que o mercado encontra, a gente consegue resolvê-los, né? A gente consegue pensar em soluções para resolvê-los e, é claro, se destacar em meio a um mundo de pessoas que estão oferecendo serviços semelhantes e por que essas pessoas ganham mal, recebem mal e isso acaba afetando o mercado no geral, beleza? O primeiro problema que a gente tem, ele é cultural, né? Muitas empresas ainda têm a visão de que o freelancer é um recurso esporádico, é um recurso que você utiliza quando você não despende de muitos recursos financeiros, né? Quando você não tem muito dinheiro para pagar. Então bora lá contratar um freelancer, ele resolve esse problema aqui pra gente. É quase um efeito paliativo, né? A gente faz isso aqui por agora enquanto a gente está quebrado, mas quando a gente tiver dinheiro a gente contrata alguém aqui dentro. Isso precisa mudar, essa visão precisa mudar. O cliente precisa enxergar valor em quem é freelancer. Ele precisa entender que o freelancer é um profissional que se desenvolve todos os dias, é um profissional que tem compromisso com prazos, que tem conhecimento, que está em busca de uma estabilidade financeira. A gente tem muitos problemas, tanto com calote no nosso mercado, a gente tem problemas com falta de contrato, falta de profissionalismo dos dois lados, cliente não entrega, profissional não entrega, o pagamento foi negociado e aí depois cancela um contrato que nem existe, né, um contrato verbal. Então, esses problemas aí, eles são culturais, porque a gente está acostumado a observar profissionalismo, né, a falta de profissionalismo, na verdade, nesse mercado de freela, como se você contratasse alguém para arrumar a lâmpada da sua casa e pronto. E não é assim. O mercado freelancer está se desenvolvendo, existem profissionais freelancers muito competentes, tá? Muito mais competentes do que vários profissionais contratados em grandes empresas. E esses profissionais precisam de valor. Aqui no curso a gente vai falar bastante sobre isso, como gerar valor à sua imagem, não apenas em questões de marketing, mas gerar valor com o conhecimento que você tem, com o que você consegue entregar de valor e vai propiciar muitos resultados para a empresa. Gente, a gente que trabalha com texto, a gente precisa ter uma coisa na cabeça. A gente vai gerar muito mais valor para o cliente do que ele paga pelo nosso texto. A verdade é que um único texto, né, de redação SEO pode gerar milhões e milhões de reais para uma empresa. Então a gente precisa colocar isso na cabeça e saber que a gente tem valor para entregar e não cobrar valores irrisórios, valores muito baixos que vão fazer você ficar estressado, vão comprometer a qualidade do conteúdo e vai desvalorizar assim o mercado como um todo, sabe? É, então aqui a gente vai para o segundo problema, né? Que é essa questão do preço, da precificação dos valores do trabalho de redator freelancer. Esse problema aí ele é muito comum, né? Afinal, todo mundo se acha apto a escrever, todo mundo aprendeu, né? Claro, todo mundo, infelizmente não todo mundo no nosso país, né? Mas a maior parte do nosso país sabe escrever e acha que saber escrever é suficiente para isso. E a verdade é que não é. A gente precisa aprender técnicas de SEO, técnicas narrativas, técnicas de escrita para diferentes meios, para se adaptar a diferentes públicos. E esse problema é muito grave, tá? Porque enquanto a gente vê muita gente entrando no mercado agora e cobrando valores de 1 centavo por palavra, 2 centavos por palavra, isso aí é um problema muito sério. Porque isso afeta o mercado como um todo, né? O cliente não sabe exatamente como diferenciar. A gente precisa se colocar na posição do cliente. Ele não sabe exatamente como diferenciar um bom redator de um redator medíocre, de um redator ruim, certo? E aqui eu falo medíocre no sentido de médio mesmo, tá, gente? Então, como fazer com que o nosso trabalho seja valorizado? Né? A gente precisa mostrar esse nosso valor, o que a gente tem para entregar, e a gente precisa também desenvolver, educar o cliente, mostrar para ele que existe valor nessa proposta que a gente vai entregar. Vamos supor que você comece hoje para falar do nosso terceiro problema aqui.
Se você começar hoje como redator freelancer, tá? Provavelmente você vai acabar caindo em alguma plataforma. Por quê? Porque você precisa adquirir clientes. E começar do zero não é fácil. Você não tem cartilha, você não tem portfólio, muitas vezes você não tem contatos já na área, né? Então, se você começou hoje como redator freelancer, muito provavelmente você vai cair em uma das plataformas como Workana, 99 Freelas, Rock Content, você tem aí 99 Jobs, você tem outras plataformas um pouco menores que essas, você tem uma plataforma nova chegando aqui no Brasil, esqueci o nome dela agora, tá? Mas o grande problema é que essas plataformas são intermediários. E intermediários precisam ganhar. Eles ganham sobre o nosso trabalho, tá? E não que isso seja um problema, né? É nada mais justo, afinal eles vão atrair o cliente e vão vender o que a gente faz. Pode ser que peguem nosso texto cru e passem para ele, pode ser que peguem o nosso texto, façam melhorias e depois repassem para eles, um serviço terceirizado, né? Mas o fato é, essas plataformas retêm um percentual, tá bom? Outro problema que eu vejo nas plataformas é a gente tem um grande leilão, né? Se você entrar ali no Workana, no 99 Freelas, por exemplo, você vai entrar lá, vai criar o seu portfólio e aí beleza. O cliente vai lá, né? Ele também tem o login dele, é um sistema diferente para quem é cliente, para quem é freelancer, então tem as duas vertentes ali. Então o cliente fala, eu preciso de 4 blog posts para o meu blog, vai falar sobre automóveis. Beleza. Os algoritmos, eles liberam inicialmente essas propostas para quem paga. Então, às vezes, né, vale a pena ali, os valores não são tão altos, dependendo do seu plano, tem diferentes planos, né? Mas você paga para aparecer primeiro. E aí o cliente vai receber algumas propostas, vai avaliar e depois de 24 horas, se eu não me engano, libera para todo mundo. Qualquer um pode enviar a proposta. Agora se coloca no lugar do cliente. Ele recebe 1.200 propostas para esse jobzinho que ele quer, de 4 blog posts. Poxa, ele não vai ter como analisar tudo, ele não pode viver, né? Ele precisa trabalhar, ele precisa fazer as coisas dele, precisa de agilidade para executar a estratégia. Então ele não vai ver todas essas propostas e acaba que se torna quase impossível conseguir alguns trabalhos, mesmo pagando nessas plataformas, porque vai receber centenas que sejam, né? O cara recebe 90 propostas, ele vai ler todas e escolher uma, quais são as suas chances, né? Não é tão difícil a gente pegar e imaginar que é quase impossível conseguir trabalho nessas plataformas. Claro, se você se desenvolver dentro delas, adquirir grandes feedbacks, né, muitos clientes te dando ali as avaliações 5 estrelas, esse tipo de coisa, você vai conseguir. Inclusive eu conheço redatores que se dão muito bem nessas plataformas. Mas tem o efeito de leilão, né? Muitas vezes o preço se torna um diferencial. Então como você vai aumentar o seu preço, sendo que tem 999 outros redatores oferecendo valores mais módicos, menores, às vezes 2, 3 vezes menor do que o que você deseja cobrar. Não estou dizendo que as plataformas são ruins, de jeito nenhum. São plataformas, elas têm que ganhar dinheiro, faz sentido nesse método. Mas, se for possível, e é possível, como eu vou mostrar aqui no curso, é melhor eliminar esse intermediário. Tá? Porque aí você passa a trabalhar, estabelecer valores mais justos para você, e você passa a trabalhar sem a necessidade de concorrer com milhares de pessoas que muitas vezes nem têm uma qualidade de texto, não tem o conhecimento técnico, né? Como eu disse, qualquer um pode começar a escrever hoje, né? Vamos dizer assim, começar a escrever de maneira semi-amadora, é possível, qualquer um faz isso, né? Mas voltamos ao primeiro problema, que é de enxergar valor no freelancer, valor em quem entrega realmente um conteúdo de qualidade, um conteúdo valioso, tá bom? A gente entra no quarto problema nesse momento, né? Que é com a eliminação da plataforma, como a gente vai fazer para conseguir clientes. E aí são utilizadas estratégias de marketing pessoal, de marketing de autoridade, para você se enxergar, passar a se enxergar como uma marca, que é o que a gente é. Né? Se a gente falou numa das aulas anteriores que um freelancer é um negócio, a nossa marca é a gente que está se vendendo, né? Então, você tem aí, por exemplo, uma empresa como a Apple, né? Você vê ali o logo, você vê eles
tem visões, tem valores, tem uma série de elementos aí que vão compor os valores de branding, né? Valores de marca dela, que você tem que fazer para você também. E é possível você trabalhar isso, principalmente com o que a gente já entrega como serviço, que é a produção de conteúdo, tá? Então, a gente vai aprender a utilizar aí tanto estratégias de prospecção ativa, que é quando você vai até o cliente, quanto de prospecção passiva, que é fazer um trabalho de blog, um trabalho de produção de conteúdo, um trabalho que envolva aí um reforço da sua autoridade e a criação de uma relação de confiança entre freelancer e empresa, para que isso se torne uma demanda recorrente. Claro, isso também vai ajudar você a aumentar o seu valor por palavra, resolve algum dos nossos problemas anteriores, né? Então, quando o cliente enxerga que você é um profissional, que você é uma pessoa profissional que tem um blog, que tem um site, que interage no LinkedIn, que tem boas referências, sabe? Isso aí faz toda a diferença na hora dele realizar o pagamento, porque, gente, acreditem em mim, os clientes sofrem para encontrar redatores. Tem clientes que adorariam fechar contratos de 3, 4 anos com um ótimo redator, porque ele passa a conhecer a persona, ele passa a entender os problemas da empresa, passa a falar com o tom de voz que a empresa deseja. É muito melhor do que você pegar diversos pequenos trabalhinhos freelancers ali, um de cada vez, cada um escreve de uma forma, cada um tem um tom de voz. Então a empresa está buscando esse tipo de profissional, gostaria que ele existisse, mas no mercado é difícil de encontrar, tá bom? Então esse é mais um dos problemas que a gente tem e a gente se vê na próxima aula.